Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês, no capítulo 7, a família Bernardone. Assis começou a ser visitada por muitas caravanas espirituais da Europa, Ásia e África, bem como de outros lugares, que tiveram conhecimento da presença do discípulo do amor na atmosfera da Terra. Para cada um, ele tinha estímulos diferentes, de acordo com suas tarefas, nos lugares a que foram chamados. Assis ficou sendo a meca espiritual da Itália e talvez do mundo, por ser a grande esperança para os soldados do bem em profusão por toda a terra. Pedro Bernardone entra e sai várias vezes da sua grande mansão, onde o mármore colorido era a tônica do luxo reinante que lhe garantia a posição social não somente de Assis, como também em Roma. Luxuosa piscina relembrava as dos antigos reis da Babilônia ou das dinastias faraônicas do Egito. De vez em quando, antes de entrar no seu imponente palácio, dava uma olhada demorada em todos os seus contornos, acalentando a vaidade e dando asas à esperança de ser um príncipe dos bens transitórios que fossem. Solfejava canções que decorara nos curtos períodos que passara na França e prazerosamente espraiava seu pesado corpo em fofas almofadas, hora em que seus pensamentos divagavam, como que policiando todos os seus bens. Sentia que o seu corpo e os seus pertences eram uma só peça. Bernardone ficaria na história, pois queria competir com os ricos patrícios de Roma e de Veneza, da Bolonha e de Milão, de Nápoles e de Gênova. E se os bons ventos favorecessem, iria além das fronteiras. O seu ideal era faraônico por excelência. A sua ganância era sem limites. Queria que a sociedade romana o conhecesse mais tarde. Essas eram suas ideias, alimentadas a sós. Como grande magnata, pensava mesmo em aprimorar-se mais em várias línguas que já falava. No entanto, faltava-lhe material precioso para esse objetivo, que era o tempo. A sua operosa mente, que se dividia como o sol, para aquecer todos os seus bens, dava ordens em todas as direções e participava de tudo referente ao seu próspero comércio. A França era o centro comercial da Europa, mais visitado pelo rico comerciante de Assis. Tanto levava finos tecidos, quanto trazia diversos objetos, ganhando transporte e duplicando o ganho. As bebidas e roupas finas eram o seu fraco. A prosperidade das suas transações dava-lhe alegria permanente e energia inesgotáveis. A sua mente era uma fornalha acesa, sem faltar combustível. Já dominava com certa segurança as finanças de Assis. Era conhecido em grande parte do Oriente e beijava frequentemente as mãos dos mais respeitados cardeais e bispos, que o abençoavam pela força da sua posição. Essa era a vida do futuro pai de Francisco de Assis. O espírito João Evangelista escolhera aquele lar para renascer, não por causa do luxo, mas por ali estar um conjunto de almas que lhe tinham sido caras em épocas recuadas da história. A sua presença no seio da família evidenciaria a sua gratidão para com aqueles companheiros de recuados erros. Em algum lar deveria ocorrer o evento, e o lugar seria aquele, em nome do mestre dos mestres. João já frequentava o lar dos Bernardone, familiarizando-se com todas as pessoas, desde os mais simples encarregados de limpeza aos mais graduados, na alta confiança do comerciante. Parecia que a casa se tornara mais saudável, com a atmosfera mais agradável e mais hospitaleira, multiplicando-se as visitas dos amigos compadres e mesmo de turistas mercadores. João costumava reunir-se com as caravanas espirituais que iam visitá-lo, no ambiente da própria casa do rico comerciante. Quando partiam, desculpava-se pelo ambiente requintado, explicando que aquele amontoado de coisas fazia parte da sua renúncia no futuro
e que, enfim, tudo é útil aos propósitos do bem comum. A senhora Bernardoni, jovem, linda e inteligente, já sentia a aproximação do futuro filho. Sua inspiração chegava ao êxtase, vendo e ouvindo coisas do lado espiritual, que lhe traziam grandes alegrias. Certa feita, Dona Maria Picalini, chamada por Pica, no ambiente doméstico, recostada em um triclínio ao clarão da lareira, lendo o Evangelho, tesouro que guardava por estimação do seu velho padrinho de casamento, explicava-o a duas aias que lhe faziam companhia. Num certo momento parou, suspirou profundamente e comentou com Jarla, que se sentara rente a ela, para adivinhar-lhe todos os desejos e agradá-la. Olha, Jarla, terei um filho. Já sonhei com ele. É um anjo. Queira Deus que esse sonho seja verdadeiro. A velha grega sorriu e abençoou a vontade da sua filha de leite. Que bom, redarguiu a velha. Teremos um santo em casa. E arrematando a conversa, também acho, senhora, porque de certo tempo para cá, até o senhor Pedro está mais amável. Não só para minha filha, como para todos nós. Neste fim de ano, todos ganhamos presentes. Nesse interim, veio correndo uma serviçal prestimosa, meio alvoroçada, dizendo: Madrinha, madrinha Jarla, Dona Quina está gritando. Vamos lá. Ela está chamando a senhora. A velha levantou-se, amável, e foi acompanhada pela senhora Bernardoni, coisa muito rara entre serviçais e senhores. Lá chegando, deram com a velha Quina, assustada, dizendo que viram um anjo entrando dentro do quarto, a dizer umas coisas que ela não entendia direito. Era muito bom, mas estava com medo e queria que Jarla ficasse com ela. Pela notícia da antiga serva, já paralítica há alguns anos, a senhora ligou os fatos com o seu sonho, trocou olhares alegres com sua ama de leite e sorriam baixinho. Jarla então disse: Meu Deus, senhora, será o nosso anjo sendo visto por mais pessoas para a confirmação do teu sonho? Que Deus seja louvado, que assim seja. A senhora Bernardoni, aproveitando o evangelho entre as delicadas mãos, abre ao acaso e lê com profícuo interesse a cura de um paralítico em Cafarnaum, assim registrado por Mateus no capítulo 9, versículos de 1 a 8. Entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Por que cogitais o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, então disse o paralítico: Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando, ele partiu para sua casa. E vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A doente, assustada com a presença da senhora em seus aposentos e com o que esta lera, e de que nunca ouvira dizer, sentiu um conforto indescritível. Naquele instante, João Evangelista aproxima-se daquela que elegera como mãe, toma-lhe as mãos, imiscui-se em sua mente e, através de sua grande sensibilidade, transfere um turbilhão de fluidos para o seu coração, fazendo com que amasse aquela velha como se fora seu próprio filho, e mentalmente lhe fala, com todo o carinho próprio da sua intimidade: Mãe, toca essa filha do coração, se já me amas pelo sonho e pela esperança, se te agrada a minha presença em tua casa, conceda o teu amor também a quem tanto te serviu, empenhando a sua própria vida em favor desta casa. O teu amor poderá curá-la e assegurar-lhe a presença na vida, a esperança na vida, em Deus e em Jesus Cristo.
Lágrimas escorriam nas faces da rica mulher de Assis, e ela avançou instintivamente, aconchegando a criada no colo, transfundindo-lhe o mais puro amor, beijando-lhe as faces enrugadas e flácidas de tantos anos nas intempéries da vida. A emoção da velha transcendeu o raciocínio e o poder da palavra. Nunca na sua vida recebera tanto carinho na abertura generosa de um coração, como se fosse uma mãe a contemplar o próprio filho recém-nascido. Explode o amor em trocas incomparáveis, e a senhora Bernardoni, influenciada pela luz espiritual que a estimulava naquele ato, fala com energia e firmeza, mesclando a voz com brandura e fé. Levanta, minha filha, em nome do Cristo, e anda em nome de Deus. João Evangelista, no plano espiritual, voluma em torno de si grande quantidade de fluidos que se dividiam numa policromia encantadora, e estende as mãos luminosas em direção ao sistema nervoso da serva e lança raios cor de ouro e de um azul sem precedentes no coração da antiga serviçal. Um clarão de difícil entendimento, envolvendo os músculos da irmã enferma e somado à força do levanta-te e anda dito por Pica, faz surgir o fenômeno. O quarto simples da velha preta tornou-se um céu. Vários espíritos de mãos dadas, em profunda veneração, entoavam um hino deslumbrante. João aproximou-se e, com um sorriso nos lábios, osculou a fronte da anciã, dizendo: graças a Deus. Admirados todos viram Dona Quina deixar o leito, andar sozinha no quarto e avançar para o pátio gritando ininterruptamente: graças a Deus, louvado seja Jesus Cristo. As outras mulheres que serviam de instrumentos ficaram sem palavras ao assistirem àquele espetáculo de fé, confirmando pelos fatos que, na verdade, por misericórdia de Deus, parecia haver um anjo naquela casa. Assim estava sendo palco de coisas transcendentais de difícil explicação. A senhora Bernardoni, envolvida em inocente misticismo, fazia borbulhar em seu íntimo uma riqueza imensurável de fé. Entrava em meditações demoradas e, de espaço a espaço, lia e relia o livro santo, crendo que a força da qual partira a cura de Quina estava no Evangelho, sendo a operação do Cristo. Não sabia como e por que meio se processava o ambiente de paz. Quanto ao milagre atribuía ao anjo que vira em sonho, confirmado por Jarla. Debulhava a espiga das recordações e intenso prazer, sem perder um grão dos fatos, nem a sequência daquela história que ora se iniciava. Certo dia, sentiu irresistível vontade de dar um passeio pelos arredores da cidade. Queria ver o sol nascer, espetáculo que lhe fazia muito bem ter contato com as plantas, com os pássaros, perceber a música da vida. Era dada a poesia. Gostava de fazer certas anotações quando inspirada e sentia no coração que aquele dom aumentara de certa data para cá. Falou com Jarla, que logo tomou todas as providências. Amanhã a gente continua. Bom, nesse primeiro momento, né, do capítulo A Família Bernardoni, a gente está sendo apresentado pela a mãe e o pai de Francisco de Assis, né, os que seriam pai e mãe de Francisco de Assis. A casa sendo preparada para receber o Francisco, a gente percebe que a espiritualidade, ninguém erra de endereço, né? Fica claro aqui que a espiritualidade trabalha todo o que deve ser feito a cada um de nós. Apesar do nosso livre-arbítrio, existe um cenário, existem personagens já montados, né? Que onde a pessoa que entra naquele cenário com aqueles personagens, ela vai ser burilada, ela vai ser trabalhada e ela vai trabalhar com aquelas pessoas, né? Então, existem encaixes nesses contextos familiares. Então, não é só Francisco de Assis que ganhou na Mega Sena, não, todos nós estamos no meio familiar que nós merecemos, nós precisamos, nós fomos agraciados por Deus para estar ali, para fazer e para receber algo. Dentro desse contexto família também, a gente percebe que não são espíritos que já se viram pela primeira vez, né? Mas sim de várias encarnações, de várias situações que já estiveram juntos, de vários aprendizados.
e talvez até mesmo de algumas pendências que precisam ser resolvidas. Então, existe uma razão, seja ela em forma de para que haja um perdão, para que haja desculpas, né? Ou para que haja missões. Então, as famílias, elas são criadas pelo plano espiritual, já não é de uma única vez, já são de várias encarnações, de várias experiências, e vai lapidando o espírito a cada encarnação. Aqui a gente tem 2 polos dentro dessa família. O Pedro Bernardoni, materialista, vaidoso, orgulhoso, que só pensa em dinheiro, em riqueza, em nome, status. E nós temos a Pica, né, que é a mãe do futuro Francisco, do futuro, como é que fala? A futura mãe do Francisco de Assis. Nossa, hoje eu tô gaguejando, gente. Eu só esqueci, foi o nome dela. Eu lembro do apelido, né? O apelido dela é Pica, mas o nome dela é mais difícil. Maria Picalini. Vou até anotar aqui de lado para não esquecer. Eu conheço uma pessoa chamada Piccolomini. Deve ser próximo da família. Maria Picalini, que é chamada por todos, né, como Dona Pica, que fica mais fácil, o apelidinho que ela tinha aqui. E o Pedro Bernardoni, os 2 pais do Francisco. Então a gente vê que tem polos diferentes, né? Um mais ligado à área espiritual e o outro mais ligado à parte material. No meio desses 2 vai vir o Francisco. E, assim, pelo pouco que eu já estudei sobre Francisco, ele tem essa parte do materialismo a princípio da sua vida, até porque vai seguir os passos do pai, em busca de status, de nome, né? E depois ele vem desenvolver essa parte espiritual, que é a parte da mãe dele. Precisa ter esses eixos, né? Para que a gente entre no meio desses eixos e nós vamos equilibrar a família e achando o nosso equilíbrio também, né? E se a gente parar para refletir sobre a nossa família, fazer um paralelo na nossa família, será que não existe isso dentro da nossa família? Eu, pelo menos, tenho esse exemplo. Minha mãe era mais estourada, meu pai era mais calmo. Quando ele estourava, né, 2 bicudos não se beijam, aí os 2 se estranhavam. Então eles tinham isso, né? Tinha aqueles momentos de casal lá que eles tinham um problema deles. Então eles viviam se engalfinhando, vira e mexe, mas em geral, no dia a dia, meu pai era uma pessoa mais calma e a minha mãe uma pessoa mais estourada. Meu pai, uma pessoa mais voltada para o lado espiritual, é o tipo do cara que, quando ele desencarnou, o que não faltava nas caixas dele que ele guardava era terço. Ele adorava, ele foi criado com padre, então ele gostava muito de rezar o terço. A minha mãe, apesar de ser católica, nunca a vi com um terço na mão. Ela mal frequentou a igreja também. Então, assim, é um pouco mais materialista, vaidosa. Então, se eu for associar, assim, vidas, né, de família, eu chego à conclusão que eu também pulei dentro de uma família onde existiam esses extremos, né? E no começo, eu também era aquela pessoa que eu só enxergo o físico. Depois eu entrei para a doutrina espírita e passei a desenvolver meu lado espiritual. É incrível, eu sempre falo isso, né? Que dentro de todo esse contexto de estudo espírita que eu faço, quanto mais eu leio sobre Francisco de Assis, mais eu chego perto, né? Eu consigo entender a formação da vida dele aqui, como Francisco de Assis, o seu desenvolvimento, e eu me aproximo dele em relação ao que ele passou e o que eu passo. Eu sempre faço um paralelo assim, aí parece que eu me aproximo um pouco mais dele, sabe? E dá um conforto, porque eu estou me aproximando de algo bom, eu estou me aproximando de uma história de superação, de transformação, de reforma íntima, que é a qual eu venho buscando.
como pessoa, como espírito que eu sou. Então, fazer o paralelo da história do Francisco à nossa vida traz grandes reflexões. Não é só isso que eu estou falando, isso é uma pincelada, né? Mas a gente vai a fundo observar o porquê que eu estou naquela família, por que eu desenvolvi uma nova família, essa nova família que eu desenvolvi, como que foi, qual foi o critério, né? Como que ela está hoje, como ela poderia ter sido ou ainda vai ser. Então, assim, são reflexões que a gente, né? Eu acho que se eu pegasse um terapeuta para sentar comigo, o cara ia pirar na batatinha, mas são coisas profundas que mexem realmente na raiz de tudo aquilo que nós somos, o nosso espírito. A família Bernardoni, como qualquer outra família, ela necessitava passar pelo fogo, né? Pelas provas do fogo. Vocês veem que existe um contexto, né, em volta deles, assim, de desconforto. Ainda é um período de escravos, né, onde tem a ama de leite. É um período ainda muito violento. Então a família está dentro de um contexto, não é um conto de fadas. Eles estão em meio a um turbilhão de coisas ruins em volta. E ali, naquele seio, daquele cenário, de um contexto ainda de muita violência, vai nascer um cara que vem a ser um missionário, um braço direito de Jesus. E aí a gente leva também essa reflexão para os dias difíceis que nós temos, para os lugares aonde nós vamos, que geralmente a gente fala assim, nossa, por exemplo, eu trabalhei em escola de periferia, um lugar pesado de pessoas com má educação, pessoas atrasadas moralmente, e lá naquele local precisava de alguém que levasse um pouquinho de luz. E em alguns momentos eu não consegui fazer isso. Uma vez eu conversando com um GCM que era amigo meu, ele já é desencarnado, o Garcia, e eu falei para ele, Garcia, o que nós estamos fazendo aqui em Itaquá, rapaz? Né? Eu era de Ermelino Matarazzo, não é um bairro, grande bairro, mas era bem melhor do que aqui. Mais desenvolvido, tanto na parte social, cultural, econômica, né? Era muito melhor do que aqui. Não era o bairro, mas era muito melhor do que aqui. E você, Garcia, você é de Mogi das Cruzes, que também é um município muito rico, muito bom, de pessoas cultas. E o que nós dois viemos fazer aqui? E Itaquaquecetuba, que a gente apelida até de Itaquaquistão, né? Porque é complicado aqui. Aqui não é um lugar fácil de você lidar com o público, né? Eu como professora, ele como GCM. Aí ele era evangélico, aí ele virou para mim e falou assim, professora, ele nunca me chamou de Patrícia, ele sempre me chamou de professora. Professora, Deus manda luzinha na escuridão, né? Nós somos essa luzinha na escuridão. Então nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, professora. Deus não erra de endereço. E aí a gente vê que é um contexto histórico, que todos os lugares teve personagens, pessoas um pouco mais desenvolvidas que puxaram os menos desenvolvidos, que levaram um pouquinho de luz para a escuridão. Então, quando a gente se pega naqueles pensamentos assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Pode ter certeza, ou você está ali para aprender, ou você está ali para ensinar, mas à toa você não está. Tem um propósito sempre na nossa família, no nosso contexto social, profissional, sempre tem um porquê. E se a gente analisar, a gente vai encontrar a resposta. O problema é que a gente é preguiçoso para descobrir a resposta. E quando a gente começa a descobrir a resposta, assusta também. Algumas pessoas querem fugir. Algumas pessoas querem, isso aí não é problema meu, eu não quero mexer com isso não. Prefiro virar as costas, não quero falar com aquele fulano, com aquela ciclana. E, na verdade, nós só estamos protelando, porque mais dia, menos dia, com quem a gente tiver que cruzar, nós vamos cruzar. Com quem a gente tiver que lidar, que transformar o nosso íntimo em razão daquele ser, nós vamos ter que cruzar, nós vamos ter que lidar. Não adianta ficar protelando. Né? Tem aquele
aquela historinha que fala da cruz, né? A pessoa já estava cansada de carregar a cruz dela, começou a reclamar demais, aí apareceu um e falou pra ele, por que você não corta a tua cruz? Aí, mas como é que vai ser? Não, se você cortar a cruz, você vai andar com uma cruz menor, menos pesada, você vai andar melhor, né? Aí a pessoa foi lá e cortou a cruz dela. Só que quando ela foi desencarnar, ela precisava levar a cruz junto. E aí a passagem dela de um lado para o outro, né, o lado bom, ela precisava da cruz como ponte, para ela passar por cima e chegar do outro lado. E aí ela cortou a cruz, como é que ela ia chegar lá do outro lado? Não dava. Então as pessoas que nós temos em volta, na verdade, é a nossa cruz. E a gente vai ter que carregar, né? Não digo quando existe uma violência, quando existe uma dor profunda, né? Tem pessoas que são narcisistas, elas causam dor e sofrimento no outro, né? São os psicopatas, as pessoas violentas, você não é obrigado a conviver com gente assim, claro que não. Até ele aprender a andar, muita coisa vai acontecer e você não vai ficar ali para poder pagar para ver, né? Mas tem coisas que a gente abandona à toa, né? Ah, e ele falou tal coisa para mim, eu não gostei. Não quero mais falar com aquela pessoa, porque fala coisa que eu não quero ouvir. Ah, e aquela pessoa ali é muito difícil. Toda vez que ela chega perto de mim, ela só reclama. Aí eu não quero conversar com ela não, porque ela só reclama. Então, quer dizer, tem coisas que dá pra gente, né, ter uma flexibilidade de ouvido, de filtrar o que o outro fala ou faz. E a convivência dá para ser mais pacífica. Mas eu tenho percebido que as pessoas andam sem paciência. Tudo e qualquer coisa é motivo de terminar namoro, casamento, relacionamentos, sejam eles familiares. Existe uma intolerância muito grande entre as pessoas hoje em dia. Eu não sou obrigado a ouvir isso, eu não sou obrigado a ficar perto disso. Obrigado ninguém é, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio. Só que você tá largando uma cruz ali que você vai ter que voltar e pegar, né? Dava para aguentar mais um pouco, dava para terminar essa jornada. E nós vamos ter que voltar várias e várias vezes juntos. É da lei. Enquanto você tiver um problema com o teu irmão, você vai ter que ver ele de novo. Por isso que Jesus dizia, olha, faz as pazes, perdoa enquanto você está na frente do teu inimigo. Porque existe essa rixa depois também do lado espiritual. Você se livra daqui, na carne. Mas aí, se por um descuido aí, esse cara desencarna primeiro que você, ele se torna seu obsessor. Por conta, às vezes, de uma dívida que não foi paga, seja ela uma dívida física, material, como uma física moral, ou física moral, uma dívida moral. Então, a gente tem que relevar as situações, tem que saber passar, né? Eu falei, ontem estava conversando com uma pessoa, falei para ela assim, falei, eu acho que eu estou mudando em algumas coisas. Eu fui provada 2 vezes, em menos de 2 semanas, 2 vezes eu fui provada a questão de tolerância. Que a minha tolerância sempre foi, eu sempre brinquei com um personagem que tinha na televisão que falava tolerância zero. Eu sempre brinquei com isso, eu falei, eu sou desse tipo, eu sou tolerância zero, né? E eu fui testada 2 vezes em menos de 2 semanas, em relação à tolerância, paciência, e eu percebi que era a prova. Na hora que eu percebi, eu falei, não, eu não vou cair nessa, né? A pessoa fez certas coisas que eu não gostei, eu comentei numa boa, a pessoa continuou não gostando e simplesmente abandonou o posto, vamos dizer assim. Era para mim ter ficado muito enfurecida, porque olha, fez, não terminou, tal, né? Mas não. Eu falei, eu acho que eu tô ficando um pouco mais flexível em relação ao defeito e à falha do próximo, porque eu também falho, eu também erro. Então, errou, é certo que aquilo que eu deixo aqui, eu pego aqui de volta. Então, eu não preciso ter pressa, eu não preciso desejar nada a ninguém. Eu desejei que vá com Deus, que Deus abençoe, que dê tudo certo, e ponto. Aí um outro, mas vou fazer tal coisa, não fez.
Falei, meu Deus, se fosse outro tempo eu ia soltar fogos, né? Porque promete pra mim, não faz, eu fico doida, porque eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade com as minhas coisas e eu sempre exigi isso dos outros. Eu falei, não tem a maturidade e não reconhece o erro, acha que é normal. Então, ele tá naquele grau e eu tô em outro, não sou melhor nem pior, mas estamos em graus diferentes, então fica com o teu e eu fico com o meu. Não vou misturar mais porque eu já sei que não deu certo, né? E assim a gente deve levar a nossa vida. Eu tô me sentindo leve em razão de não ter feito ou pensado em coisas ruins, diante de atitudes ruins do próximo. Eu simplesmente compreendi que cada um, é do seu jeito. Se lesa o próximo, ele vai ser lesado, é a lei de Deus, não é minha. Eu não preciso desejar, pelo contrário, eu só limpei minhas mãos e falei, olha, tá tudo bem, né? E fica bom assim para todo mundo. Porque se você vai a ferro e a fogo e você começa a soltar tudo aquilo que vem na tua cabeça, você cria um inimigo por nada, por coisas fúteis. E eu já arrumei tanta briga na minha vida que agora eu observo assim, eu falo, gente, se eu tivesse feito isso lá atrás, tinha evitado tanta coisa. E eu me sinto feliz de hoje entender isso. Mas foi preciso eu passar pelo ferro e pelo fogo, né? E aqui a gente não vê a diferença da nossa vida. É a mesma coisa. São espíritos que reencarnam várias vezes juntos, são grupos de espíritos já conhecidos, cada qual com a sua personalidade, com o seu conhecimento, com o seu nível espiritual, equilibrando a chegada de outro espírito, né? Que também vai ajudar a equilibrar a família que já existe. Olha só, sempre uma troca, né? Eu dou e eu recebo. É para isso que existem a família consanguínea e também a família social, a família profissional. Nós temos vários tipos de família. E todas, na verdade, formam uma única família, que é a família espiritual. Aqueles com quem você convive muito bem, que você tem afinidade, você vai estar com eles sempre, porque o amor verdadeiro não se rompe. Aqueles que existem rixa, alguma dívida, algum prejuízo, vai ser colocado na tua vida, ora sim, ora não, né? De repente vira um amor daquela dor, daquele sofrimento, existe o perdão e o amor, e aí continua junto, mas pelo menos quando você se prontifica a perdoar, a pedir perdão, né? Você se livra daquele mal. Então aquele mal ou ele se torna bem ou ele se neutraliza. Aquela pessoa você não vai precisar encontrar mais, se não for algo que tem uma razão de ser na sua vida, você não vai precisar encontrar mais. Mas pelo menos você já desfez aquele nó. Como eu tenho lembrado muito da Madre Teresa com o que ela fala, né? A gente veio para deixar as nossas pedrinhas. Mas aí o ser humano chega aqui, ao invés de deixar as pedrinhas, ele pega mais. Que é a nossa falha, né? O nosso íntimo espiritual ainda não amadurecido. Mas a gente chega lá. O texto deu bastante coisa pra gente falar, né? E se deixar, Patrícia vai longe, porque realmente a gente vai no íntimo, como eu falei, a gente vai no espírito. E quanto ao espírito, tem muito ainda a aprender, gente. Mas muito mesmo. E a gente tá lá. De pouquinho em pouquinho a gente chega, né? Onde a gente precisa chegar. Um grau um pouco maior, um conhecimento maior. E só tem aquela coisa, né? Quanto mais conhecimento, mais vai ser cobrado. Não pense que vai ser mais fácil, não.